Apocalipse capítulo 13, começando em versículo 1. Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os do urso, e a sua boca como a do leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e o seu poderio. E vi uma de suas cabeças como ferido de morte, e sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após. Possivelmente diz esta besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ele? Contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o do seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas, que tocavam com a sua harpa, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que
não estão contaminados com mulheres porque são virgens, porque estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E ele seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. É já vindo a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Estava calculando isto hoje: 320 quilômetros. Pelo espaço de 320 quilômetros. Só isso que vamos ler com a bênção de Deus. Mas à noite estou vendo pessoas que nós não tínhamos conosco até agora, e por causa disso, quem sabe vou só ocupar alguns minutos para achar de novo no livro. Começamos
Semana passada, em capítulos 4 e 5, vimos o céu. A partir do capítulo 6 até capítulo 16, nós explicamos, nós temos os juízos, daqueles, principalmente, os 7 anos de tribulação. Já temos visto 6 céus abertos em capítulo 6. Nós vimos que o 7º céu abriu 7 trombetas. Os 7 trombetas soou ao fim do capítulo 11, ontem de noite, mas vai abrir o caminho para capítulos 15 e 16, onde nós temos os 7, sempre me esqueço da língua, taças. Muito obrigado, Sr. Alessio. Estou traduzindo na minha mente de inglês. Muito bem. Juízos sobre a terra. Deus tomando conta destes anos terríveis, quando o homem, o ser humano, está achando que ele pode governar. O único, nós vamos estudar mais sobre ele hoje de noite, vai governar o mundo, mas Deus vai tomar conta de tudo em juízo. Ontem de noite, nós estudamos primeiramente sobre uma mensagem para João, isto é, capítulo 10. Nós lemos também e estudamos sobre as 2 testemunhas que estarão em Jerusalém, homens fiéis, por 3 anos e meio, por 1260 dias, que vão testemunhar. Mas ao término daquele período, vão morrer. O mundo vai se regozijar, mas vão terminar indo para o céu, arrebatados por Deus. Terminamos ontem em capítulo 12 sobre esta mulher. Explicamos a mulher do capítulo 12, fala da nação de Israel. Uma pergunta que recebi hoje, eu podia ver que ainda tinha uma dúvida quanto a isto. Muitos, quem sabe, pensam, mas Israel já passou. É lá do Velho Testamento. Como é que de novo está aparecendo nesta profecia? Eu quero ocupar alguns minutos para explicar isto bem. Não se esqueça, meus irmãos, que esta época, o dia da graça, é uma época bem distinta. Nunca tinha antes, eu vou sugerir, nunca terá depois. Nesta época, a bênção de Deus está saindo para o mundo dos gentios. Algo que não era normal. Normalmente a bênção foi para os gentios através da nação de Israel. Hoje, sem Israel, por causa da incredulidade da nação, Deus está tomando das nações um povo para o seu nome, uma noiva para Cristo. Esta igreja se compõe de todas as pessoas salvas. Podem se completar esta noite. Quando a última pessoa vai se salvar, a noiva, toda a igreja, todos os salvos, num instante, vai ser levado para o céu. Deixe-me explicar. Quando isto acontecer, vai voltar a bênção para a nação de Israel. Hoje de noite, lemos em Romanos, por exemplo, capítulo 11, a nação está na cegueira. Cego. Uma nação cega. Permitido assim por Deus. Mas o véu será tirado. E muitos de Israel, por exemplo, vamos estudar hoje sobre 144 mil, já ouvimos sobre eles em capítulo 7, são os pregadores. 12 mil de cada tribo de Israel que vão pregar. Mas mais uma vez, através da nação, gentios estão sendo abençoados.
Muitos vão se salvar através da sua mensagem, mas é através de Israel, não diretamente para o gentio. Entendeu? E também, não só 144 mil, nós vimos ontem de noite que a nação de Israel também haverá. Vou usar uma palavra que eu não usei ontem, porque eu não gosto de termos técnicos, mas eu vou usar a palavra uma remanescência, uma parte da nação, porque realmente Israel no futuro estará dividido em 3 partes. Não quero complicar. Uma parte, infelizmente, vai aceitar estes 2 homens que vamos estudar hoje de noite. Uma parte vai apoiar o falso profeta, vai assinar o contrato com a besta. E realmente uma parte da nação que nunca vai se salvar, uma parte apóstata. A outra parte, estudamos ontem, a mulher vai ser muito perseguido. Se lembra ontem de noite? Nós lemos o dragão, Deus preservou ela. Ela foi levada para o deserto. O dragão abriu a boca e lançou um rio após ela. Se eu lesse me disse na porta, é uma propaganda. Se isto é o que é, então vamos aceitar. Não sei. O rio realmente era para acabar com ela, para atingi-la de tal maneira que ela morresse. Mas Deus abre até a boca da terra para engolir a água, para ela ficar segura. Mas então, a parte fiel a Cristo. Mas vai ter uma terceira parte. Você nunca estudou Isaías 53? Sim, eu gosto de Isaías 53. Meus irmãos, vocês nunca pararam para pensar o que Isaías 53 realmente fala? Quem tem ouvido? Quem ouviu a nossa pregação? Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. Quando nós ouvimos, nenhuma beleza tinha. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Nós pregamos isto no Evangelho, muitos têm sido salvos por aquele versículo. Mas realmente aquele versículo não tem esta aplicação no original, no contexto. O que realmente é essa linguagem? E o povo de Israel no futuro. Nós vimos ele. Mas quando nós vimos ele, não tinha beleza nenhuma. Mas agora entendemos. Ele foi ferido por nós. Ele morreu para nos salvar. Eu acredito realmente, muitos vão acreditar nele na hora do seu aparecimento, da revelação dele. Isaías 53, em especial, há de se cumprir na revelação de Cristo. Vou deixar isto por aí. 3 partes da nação de Israel. A mulher de capítulo 12. Pois é. Hoje de noite é algo bem mais sério. Mais sério. Eu não gosto de argumentar com o nosso texto. Gosto muito da nossa Bíblia. O nosso texto é muito confiável. Mas versículo 1 do capítulo 13. Se você conferir a Bíblia atualizada, você vai ver que a primeira frase não se encontra na Bíblia atualizada. Também é uma questão o que realmente a primeira frase está dizendo. Na nossa versão diz: eu, dizer João, pus-me sobre a areia do mar. João está no céu. João foi levado para o céu. Ele está vendo estas visões desde o céu. É uma dificuldade. Mas, possivelmente,
o que a frase deve dizer. Eu vi o diabo. Você lembra do capítulo 12, versículo 17? O dragão era o assunto do versículo anterior. Então, possivelmente, deve ser: João viu o dragão sobre a areia do mar. Se você ler a Bíblia atualizada, você vai ler: vi subir do mar. Não tem esta primeira frase. Mas não muda muito, mas eu vou deixar isto por aí para você decidir. Porque o que nós temos? Uma visão algo assustador. Se é o diabo na areia do mar, ele está controlando o que está acontecendo. João diz: eu vi saindo do mar. A palavra que normalmente nós ouvimos e usamos é uma besta. Meus irmãos, até esta palavra é fraca. Quem sabe na língua portuguesa a palavra mais adequada seria o monstro. Não é muitas vezes que eu aceito a Bíblia na linguagem de hoje, nem gosto daquela versão. Mas esta é a palavra que aquela versão usa. Monstro. É realmente esta a ideia. Um monstro saindo do mar. Olha o que nós lemos. Vi uma besta que tinha 7 cabeças. Eu quero que vocês notem uma coisa em capítulo 17. Isto vai nos ajudar já sobre 7 cabeças. Capítulo 17, sobre a mesma besta. Versículo 7 do capítulo 17. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da besta atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi, já não é, e já há de subir e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação, se admiram, vendo a besta que era e já é, mas que virá. Olha agora. Aqui é o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 mortes, ou descreve 7 reinos, sobre as quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, ou reinos. 5 já caíram, e existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. O que quer dizer tudo isso? Deixa bem, irmãos, 7 cabeças. Está descrevendo 7 reinos. Se você olhar para a história, principalmente quanto à nação de Israel, quais reinos atingiram a nação? Egito, ninguém nega isto. Faraó, lá em Egito. Depois a Síria. Você lembra? História do livro dos Reis, do livro de Isaías, etc. A Síria atacou Israel. Era um poder que dominava aquela parte do mundo. Depois, Egito, a Síria, Babilônia. Nabucodonosor, os dias de Daniel, etc. E depois de Babilônia, o reino persa. E depois de Persa, o mundo da Grécia, os gregos. E depois, o mundo romano, que estava existindo nos dias quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui, e também quando Apocalipse foi escrito. Se lembram que lemos em capítulo 17? 5 já existiram. Está, quer dizer, o mundo romano. E virá. O que quer dizer isto? Meus irmãos, vamos
tentar explicar esto bem simples. Aquele mundo humano, nós podemos aprender tanto no livro de Daniel como aqui. Deus vai permitir que existe de novo, existirá de novo. Eu acredito, sem nenhuma dúvida, a comunidade europeia hoje está pelo menos preparando o caminho para esse reino. Por que isso é importante? Porque esta besta que está aqui surge daqueles reinos. Aparece na Europa. Deixe-me dizer, estou ocupando tempo para dizer isto. Europa está esperando este homem. Hoje eu estava lendo um livro, vou ler o que eu li. Na cidade de Paris, 1957, o homem que era o secretário-geral do do NATO, NATO, aquela organização de nações da Europa. Ele anunciou, o nome dele era Paul Henri Spaak, 1957, faz muitos anos, né? Não é mais um comitê que precisamos. Nós precisamos na Europa o homem. Um homem que vai governar. Um homem que vai tirar a Europa e o mundo da bagunça econômica. Tá? E seja Deus o diabo, quando este homem vier, nós estamos esperando para recebê-lo. 1957. Isso faz 54 anos. Deixe-me dizer, a comunidade europeia nem existiu naquele tempo. Eu tenho visto uma foto do parlamento em Bruxelas. Tem bandeiras na frente de todos os países. Acho que tem 21 países agora naquela comunidade. Tem um haste em cima. Até agora não tem uma bandeira. Eles têm ao lado aquele bandeira com as estrelas da Europa. Mas tem uma haste que não tem bandeira. Por quê? Eles sabem que um dia haverá um homem para dominar a Europa. Estão esperando por isto. Eu sou do lado. Eu sei. Irmãos, nós acreditamos em uma coisa só que está atrapalhando para que este homem não apareça até agora. Por quê? O que está atrapalhando? Nós estamos aqui. A igreja ainda está aqui. O que nós temos aqui neste capítulo realmente pode acontecer dentro de horas. Eu acredito. Este homem, o diabo está pronto para lançá-lo. Quem ele é? Não sei. Isto não é nós. E vai ser um homem que nasceu, que estudou, que fez faculdade, de certo, um super-homem. Mas o diabo vai botar ele para frente na Europa. Vamos aprender mais. 7 cabeças, 10 chifres. Há muita ligação à Europa, porque vai ser menos. 10 diademas sobre as cabeças, o nome da blasfêmia. Qual nome? Não sei. Parece o diabo vai ter tudo para blasfemar ligado com este homem. Nós temos estes detalhes em versículo 2. Mais uma vez devemos notar a palavra semelhante. Se lembra? Eu disse em Apocalipse, devemos notar onde diz semelhante ou como. Quer dizer, literalmente, este homem, este monstro, ele não é um leopardo.
João o vê como semelhante ao leopardo, e os seus pés como os do urso, a sua boca como a de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono é grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Irmãos, eu não sei, eu não posso explicar tudo o que temos aqui. Eu só vou dizer o que eu posso imaginar o que está aqui. Veja mais adiante, nós lemos em versículo 14, a imagem da besta, a ferida de espada, e vivia. Mais uma vez, nós não temos todos os detalhes. Se este homem vai envolver em alguma coisa, numa tentativa de morte, de matá-lo, e ele sobreviver, se ele vai morrer mesmo e o diabo vai tentar ressuscitar, não sei. Não. Mas algo vai acontecer com este homem que vai chamar a atenção do mundo, que é sobrenatural. Que este homem deve ter morrido, mas ele conseguiu sobreviver. E o fato disso acontecer, veja bem, toda a terra se maravilhou após esta. Não para adorar só ele, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O fato que fala aqui de uma batalha faz-me pensar que, quem sabe, a morte dele foi numa hora de batalha, de guerra. Porque está dizendo, ele sobreviveu, ele devia ter morrido. E olha, quem pode matá-lo? Quem pode batalhar com ele? Não adianta. Ninguém pode matá-lo. Mais uma vez eu digo detalhes. O Espírito de Deus não tem nos dito. E quem sabe, é bom que nós não sabemos. Só sabemos o engano dele. Que este homem vai se apresentar. Olha, nem a morte tinha poder sobre mim. Eu tinha para resistir até a morte. Então, o mundo adorá-lo. Mas nós aprendemos sobre a boca dele. Foi-lhe dar uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Parece que a especialidade dele é blasfemar. Blasfemar é o que o versículo diz. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do céu. Que Deus os que habitam. Quer dizer, este homem não pode atingir a Deus. Não pode atingir os que estão no céu. Quem sabe ele tem muitos daqueles que estão no céu. Ele não pode mais fazer nada contra ele, a não ser usar a sua boca para blasfemar deles. Meus irmãos, escuta. Quero parar aqui. Quando você ouve alguém blasfemar alguma coisa, eu quero que você se lembre. Esta pessoa está fazendo o papel de um servo do diabo. Meus irmãos, vamos cuidar que nós não estamos ajudando nesta área. Diz que ele pode blasfemar. Não, eu vou usar uma acusação assim. Mas vamos cuidar da nossa língua, meus irmãos. Eu estava na companhia de um crente e estava explicando algo que aconteceu com alguém e disse: Pai, Jesus Cristo! Eu quase caí embaixo da mesa. Não sabe? Isto sair da boca de um
de uma pessoa salva? Muitas vezes a gente, nossa Senhora! Irmãos, isto não é brincadeira. Este tipo de linguagem não deve sair da boca de pessoas salvas. Não, eu não estou... Muitas vezes esta foi a prática antes de ser salvo, que vai levar, quem sabe, tempo para o crente ter visto isto. Tem outra coisa que me irrita pouco. Cruzes! Quer falar da cruz assim? O lugar onde o salvo morreu. Toda esta linguagem, deixe-me ver, vem das trevas da Igreja Católica. Deixe-me dizer a luz dessa gente. Vem do poder do mito. Oh, meus irmãos, vamos cuidar. Nós estamos copiando a prática do mundo assim. Deus nos ajude a ter uma linguagem assim destas coisas. Só queria deixar isto para nós pensar. Esse homem vai blasfemar. Mas os que estão vivos, que são Deus, ele não precisa só blasfemar. Olha o que versículo 7 diz. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua da nação. Você lembra que foi isto que o diabo prometeu a Cristo na tentação? Agora te aumentei. Pelo poder do inimigo. Então nós lemos versículo 8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra. Mas não são pessoas salvas. Esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nem conhecem o Cordeiro. Não tem nada a ver com ele. Estas pessoas enganadas. Só ficar uma. Tem as pessoas aqui hoje de noite que não são salvas. Olha, é assim. O fato de você agora não receber o Cordeiro como seu Salvador está colocando você entre estas pessoas aqui. Seu nome não está no livro da vida, né? Você nunca foi salvo. Vem o dia que você vai fazer parte dessas pessoas cujos nomes não. Fazer o quê? Adorando este homem. Nós temos dois versículos que eu quero chamar a atenção. Versículo 9. Prossimos estas palavras tantas vezes nas cartas às igrejas. Se alguém tem força. Parece, estamos meditando nisso hoje. Por que está aqui? O Espírito de Deus diz para o homem: escuta, por que está aqui? Quem tem ouvidos para ouvir? Se Deus está ouvindo, tem algo aí para meditar. Tem mesmo. As pessoas não conhecem o Cordeiro. Olha o versículo seguinte. E se alguém é em cativeiro irá. Ele será levado em cativeiro. Se alguém matar, necessário que a espada, pela espada, seja morto. Quer dizer, mais uma vez, estamos aprendendo aqui que temos em vários lugares na nossa Bíblia. O que semeia, se fará. Quem quer levar a cativeiro, tal vai receber isto. Quem quer matar, enfim, vão receber exatamente a mesma morte. Porque olhe bem o final do versículo. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Olha, sabendo desse homem horrível e como ele vai agir contra os crentes. Deus está dizendo, mas espera, não se esqueça. O que ele faz, ele se faz exatamente a coisa que ele está fazendo com vocês. Só espera. Só tenha paciência e fé. Só espera. Ele vai receber exatamente o resultado da sua obra.
Parte final do capítulo, nós temos outro homem. Se o primeiro veio da Europa, certamente o segundo vem da terra de Israel. Eu quero parar aqui. Eu vou chegar que a gente lê bastante nos livros algumas bobagens. Eu concordo. Você nunca ouviu ser colocado assim, a primeira besta é gentil e a segunda besta é judeu. Já ouviu isto? Estou cansado para ouvir isto. Sabe o que isto é, meus irmãos? Para mim, é um mito. Mito. Algo que não tem base no que a Bíblia diz. Veja bem, este primeiro homem é o homem do pecado de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que vai para o templo. Espera. A nação de Israel vai permitir um gentil entrar nos... É muito difícil. Eu acredito impossível. Mas espera. Não tem judeus na Europa. Você sabia? Mais judeus só no estado de Nova York, nos Estados Unidos, do que tem em toda a terra da nação de Israel, lá na Palestina. Mais judeus em Nova York do que no país chamado Israel. Henry Kissinger, nome do secretário do Estado dos Estados Unidos, de Richard Nixon, é judeu. Vários nomes posso mencionar. Homens da Europa, dos Estados Unidos, judeus. Não tem problema. Este homem da Europa é um judeu. Mas uma coisa que nós ouvimos bastante. A primeira besta é político. E a segunda besta é religioso. Nunca ouviu isto? Meus irmãos, isso também não tem base bíblica. Isto é muito sério dizer isto. Eu não estou xingando, mas eu quero dizer. Alguém entende a história da Europa deve saber que o imperador romano queria o lugar de Deus. Ele era tratado por Deus no passado. A história mostra isto. Então este homem que vai aparecer, ele é a Europa. Você vê, ele não foi adorado? Ele não é tratado como um homem recebendo adoração? Até a segunda vez que vamos tratar agora, vai ver para o mundo todo, adora esta! Dá uma imagem a ele! Quer dizer, ele não é um homem político apenas. É um homem que recebe adoração. Eu sei que a maioria que falam sobre isto estão tentando argumentar que é a segunda besta que é o anticristo. Veja bem, meus irmãos, é interessante que João fala aqui o nome anticristo. O título aparece em 1 João, na carta dele. Anticristo significa alguém anti o Cristo do céu. Os dois são anticristos. Os dois. Também tem um argumento muito sério, que o diabo está olhando a santa trindade. Que a primeira besta tem o lugar de Deus, a segunda besta tem o lugar por Deus, e o diabo tem o lugar do Espírito Santo. Mas para aí. Quer o lugar do Espírito Santo? Não, ele quer o lugar de Deus. Desde a eternidade quando ele caiu, ele queria levantar-se e ser igual a Deus. Não é a terceira pessoa da Santa Trindade que quer copiar. Muito ao contrário. Ele quer o lugar supremo. E são estes homens que estão dando este tal lugar para eles. Quer dizer, eu não estou entrando na questão qual é o anticristo. Isto é importante. Eu quero saber, estes dois homens, o nosso profeta da terra, são os dois homens do diabo.
destes 7 anos de tribulação. Mas vamos então entrar na parte final. Vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres, semelhantes de um cordeiro. E falava como o dragão, exerce todo o poder, primeiro na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja charga mortal fora cortada. E faz sinais, de maneira até fogo faz do céu, a vida dos homens, engana os que habitam na terra, com sinais que lhe for permitido, que vestem da besta. Dizer ao que habita, fizessem uma imagem esta, que receberam a ferida da espada e vivia. Vamos para aí. Este homem na Europa, na terra de Israel, primeiramente, é mais manso do que outro. Este homem é um enganador. Ele fala, olha a grandeza deste homem na Europa. E vocês, ele não quer chamar a atenção a si. Ele não está atraindo nada de adoração a si mesmo. Ele sempre quer fazer tudo para dirigir a atenção do mundo à besta. Ele é o falso profeta. O título dele, a partir do capítulo 13 em Apocalipse. Daniel capítulo 9 vai assinar um trato com a nação de Israel. E na medida daqueles 7 anos, ele realmente terá o contrato. O contrato realmente é de segurança da nação. Mas a metade da semana, 3 anos e meio, este homem do pecado, ele vai entrar no templo. Ele vai cessar os sacrifícios, proibir sacrifícios, ele vai para o Santo dos Santos, ele vai aparecer como Deus. E olha, realmente este é o começo da grande tribulação. Mas ele é um homem. Ele não pode ficar em Israel. Eu acredito que esta imagem que nós vemos, feito dele, vai ficar na parte externa do templo. Lembra ontem da noite, capítulo 11, foi deixado fora dos gentios. E esse homem, olha, vai ter esta imagem, exatamente ele. Esta imagem, o mundo, em vez de poder ir para um lugar onde a besta está, vai adorar esta imagem, templo. Mas, essa imagem vai ficar bem especial. A imagem vai falar. Será a voz dele. Eu sei há muita coisa que tem sobre esta imagem. Eu não sei se é verdade ou não. Alguns têm clone dele. Quem sabe? Não sei. A imagem dele, a imagem exata dele. E a imagem vai falar. E vai receber a adoração na ausência dele. Mas não só a adoração da imagem. Eles visitam Israel. E este homem quer domínio mundial. Ele tem outro plano. Este falso profeta, escuta, vamos fazer o seguinte. Viu como Deus selou aqueles pregadores, aqueles 144.000? Nós vamos selar os nossos servos agora. Todos que adoram a besta vão, a partir de agora, receber ou na sua mão direita ou nas testas um número ou o nome. Veja bem, eu disse o número ou o nome da besta. Veja bem porque eu estou dizendo isto. Versículo 17, que tiver o final ou o nome da besta ou o número do seu nome. 666. Está falando hoje, o irmão colocou, por que não é 777? 7 é o nome de perfeição. 6 é o nome do homem. Este homem quer chegar o mais perto possível
da perfeição. Mas não, ele é 6, 6, 6. Mais uma vez, eu tenho ouvido bastante a possibilidade de um chip, etc, etc. Eu não sei. Só posso lhe dizer o que a Bíblia diz. Veja bem, não é um chip no passaporte. Há crentes que têm medo sobre isto. O passaporte tem um chip. Escuta, não está no passaporte. Está na mão. Mão direita, esta. E para obrigá-lo a ter isto, ele introduz um sistema. Qual sistema? Que ninguém vai poder comprar ou vender sem ter sinal ou nome. Estou pensando sobre vocês que não são salvos aqui hoje à noite. Imagine só o dia. Porque veja bem, nós não estamos falando de uma coisa daqui em 100 anos. Se Cristo vier esta noite, estamos falando daqui em mais ou menos 6 anos e meio. 6 anos e 6 meses. E na loja quero leite. Me mostra o sinal. Não tenho. Não pode comprar. Quero vender alguma coisa. Não pode. Sem o sinal ou o nome da besta. Que dias, hein? Pior para os que têm ouvido o Evangelho nesta graça. Vocês vão aceitar de bom grado. Deus mandará a opressão do erro para que creiam em mentira. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Oh, meus amigos, meus irmãos, que dia. Poderia falar bastante mais, mas quem sabe deixar aí. Estes dois homens. Como será o fim dele? Temos que esperar até capítulo 19. Mas eu quero só mencionar isto. São os... Veja bem uma coisa. Nenhum dos dois vão morrer. Você não me ouviu. Não vão morrer. Na hora quando Cristo vem em glória, lemos em capítulo 19, a besta e o profeta foram tomados. São os primeiros dois moradores no lago que arde com fogo e enxofre. Que coisa. E os que recebem o sinal deles, eu já vou pular para o capítulo 14. Olha para o versículo 9. Se alguém adorar, 14. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do dedo. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem é aquele que receber o sinal do seu nome. Não só estes dois homens terminam no lago do fogo, mas todos que aceitam o sinal dele. Que coisa. Capítulo 14. Só quero fazer um resumo porque o tempo está correndo. Começa o capítulo 14 com algo bem especial. Se lembra no capítulo 7, nós tínhamos os 144 entrando na tribulação. 12 da tribo de Israel. Nós vemos agora no capítulo 14 e eles saindo da tribulação, porque agora estão sobre o monte de Sião, junto com o cordeiro. Por que está aqui? Meus irmãos, eu acredito. O Espírito de Deus tem mostrado esses dois malvados. Mas já Ele vai nos mostrar. Estes dois não conseguiram fazer nada contra os meus servos. Meus servos vão terminar junto com o cordeiro sobre o monte de Sião. Vão reinar com Ele. Que coisa boa. Olha, muitos que creem a mensagem deles vão morrer.
Nenhum destes 144.000 são de Israel, são servos de Deus, hão de terminar morto. Então nós lemos deles cantando, versículo 2, e nós lemos o cântico. Estes são, versículo 4 não é um versículo fácil. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Opa! Se nós só tivéssemos este versículo, nós concluiremos que casamento é uma contaminação. Mas a minha Bíblia diz: honrado seja entre todos o casamento, o matrimônio. Nada de contaminação. Meus irmãos, eu não entendo este versículo assim. Eu entendo que está descrevendo eles como virgens morais. Quer dizer, além do que qualquer suspeito de qualquer imoralidade em dias bem imorais. Estes 144.000 são virgens em sentido vidas morais em dia uma mancha. Sim que eu entendo, porque este versículo estaria indo ao contramão de outros versículos que mostram que casamento não traz contaminação nenhuma, tanto para o homem como para a mulher. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Eu acredito aqui na terra, vão reinar com ele aqui. Estes são os que dentre os homens foram comprados como, vamos notar esta palavra, primícias. O que quer dizer primícias? Olha, este capítulo tem muito a ver com a ceiga, uma safra. As primícias eram a primeira amostra da safra. Quer dizer, estes então são as primícias, uma compra maior. Quem? Todos que ouviram a mensagem deles, que acreditaram, mesmo sendo martirizados, é uma safra para Deus. Na sua boca não se acha o engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E aprendemos sobre o seu trabalho agora. Mais detalhes do que já tivemos nesse livro. Vemos sobre o Evangelho que eles pregaram, o Evangelho eterno. E vemos o que esta mensagem é, versículo 7. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e os fontes das águas. É uma mensagem diferente. Você acha? O que nós dizemos por nós? Que deve amar a Deus. Que o seu pecado é contra Deus. Que deve se acertar com Deus. E só tem uma base para acertar com Deus. Através do sangue do Cordeiro. Você lembra capítulo 7? Temos que comparar esta passagem, capítulo 7. Lavaram os seus no sangue do Cordeiro. Mas guardaram os seus mandamentos. Lembro um dia de conversar com não me importa dizer, uma pessoa da igreja adventista. Ele quis me dizer, está vendo? Os crentes devem guardar os mandamentos. Pois é. Eu disse, mas estes crentes de Apocalipse capítulo 14 são de onde? Eu acredito no futuro. Os mandamentos serão guardados bem. Bem. Quem sabe até o sábado de novo vai ser guardado. Porque será um contrato entre Deus e Israel. Nunca lemos das nações ser exigido isto. Porque está de volta com Israel. Porque tentei
abordar bem hoje de noite. Eles guardaram sim os mandamentos, mas a obediência à palavra de Deus marcou tais. Eu vou deixar versículo 8, porque vamos abordar Babilônia bastante, capítulo 17. Mas só lemos, é a primeira vez que temos esta palavra no livro. Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Depois de ter ouvido sobre o fim daqueles que aceitem o sinal da besta, já li esses versículos, a partir do versículo 9 até versículo 11. Como é que acreditam na mensagem deste Evangelho eterno? São santos. Como é que fica, mesmo sofrendo? Olha o versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados, tão felizes, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Quer dizer, mesmo martirizados, estas pessoas que ouviram e acreditaram a mensagem anunciada por estes 144 mil servos de Deus, o pior era a morte. Mas descansem no Senhor. São pessoas que não perderam nada, muito ao contrário, as suas os sigam. Eu vou dar só alguns minutos na parte final do capítulo 14. Eu já disse que este capítulo tem muito a ver com a ideia de uma safra. Já tivemos a safra boa, a safra de pessoas salvas. Nós lemos em versículo 15. Eu acredito, o Filho do Homem aqui, o Senhor Jesus Cristo mesmo. Só para mencionar uma coisa. Quando lemos este título, o Filho do Homem, sempre tem a ver com a manifestação dele e tem a ver com juízo. Quando está ligado com profecia. Também é interessante, aqui nós temos a última referência para este título na nossa Bíblia. É bastante interessante, vou deixar isto com os crentes fazerem, achar a primeira referência para o título O Filho do Homem. Se encontra em Mateus capítulo 8. Sabe o que o versículo diz? As raposas têm os seus covis, aves do céu os seus ninhos. Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. A primeira referência. O que diz a última referência? O Filho do Homem com uma coroa de ouro sobre a sua cabeça. Eu gostei muito disso. Aquele que uma vez foi rejeitado, o mundo não queria. Era uma pessoa rejeitada. Agora se vê assentado sobre uma nuvem, com uma coroa de ouro sobre a sua cabeça, o Rei dos Reis. Então, ele tem na sua mão a força. Nós lemos, uma grande voz clamou, dizendo: lança a tua foice a cega. E já vinha a hora, porque já a seara da terra está madura. Depois se vê outro anjo, e a ideia é, não agora a seara, mas a... E que palavra? Versículo 18. Saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz e a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Primeiramente, uma seara quer dizer da parte da agricultura.
Agora a ideia de a safra das uvas. O que quer dizer tudo isso direito? Olha a parte final, vai nos dizer. Esta safra é o juízo de Deus sobre o mundo. Olha, se lembra em Isaías 63, há uma visão do Salvador vindo, e a sua roupa salpicada com sangue. E nós lemos naquela passagem, eu pisei o lagar sozinho. Isto não é cruz. Isto não descreve o Calvário. O lagar aí é o juízo das nações. O juízo sobre os homens que rejeitaram ele. E olha o que nós temos aqui. O lagar foi pesado fora da cidade e saiu do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios, quer dizer 320 quilômetros. O que isto está descrevendo? Meus irmãos, quando o Salvador vier em glória, se lembra o que já explicamos uma outra noite? Vai os exércitos dos países descerão o vale da Armagedão. Todo pronto, batalhando um com o outro. Quando o Senhor vier em glória, os seus pés vão tocar o Monte das Oliveiras, o monte vai abrir, aqueles exércitos vão se ajuntar contra ele, mas nenhuma bala será tirada. Num instante, aqueles milhares de soldados vão morrer. Vamos ver aqui o sangue destes ao alcançar os freios dos cavalos. Estamos na terra gaúcha. Todo mundo sabe a altura do freio do cavalo. Mas não estamos falando assim do espaço de 320 quilômetros de largura. Que coisa! A mente da gente nem tem ideia de tudo isso. Se vê como quando uvas estão maduras, os homens pisam as uvas e esta ideia, o Salvador pisando sobre os inimigos dele e o sangue correndo. Oh, meus irmãos, que dia! Ele vem como juiz. Todos os seus inimigos vão cair diante dele. Eu estou contente que eu sou salvo. Eu não vou estar no lado do inimigo. Nós que vamos vir em glória com ele. 1 Tessalonicenses diz isto. 2 Tessalonicenses 1. De quando vier em glória, para ser admirado entre nós aquele dia. Para vocês que não são salvos de noite, como é que fica? Quer continuar sem Cristo? Sem a salvação? Apoiar o mundo e terminar com ele em dias terríveis assim. Que Deus nos ajude a pensar sobre tudo isso.